Mano, o Corinthians conseguiu o empate no final do jogo contra o Santa Fé. O pessoal tá falando tudo sobre isso. Vamos dar uma olhada. Vai cagar, mano. Ô, time inútil esse time do Santa Fé. Como que vocês me tomam um gol no último minuto do motorista de ônibus? Mano, eu tô muito puto porque eu tava editando o vídeo pra zoar o Corinthians, da resenha que tem que ter quando o time rival perde. Eu já tinha feito as falas, tinha colocado lá a paradinha lá do Sormani, que é resenha pra caralho, pá, acesso negado. E eu vou ter que apagar esse vídeo, porque ele só fazia sentido se o Corinthians tivesse perdido hoje. Será que os caras da Cometa lá não tá precisando de uns motoristas de ônibus, não? Pô, vai dirigir ônibus, ô Gustavo Henrique. No último minuto, o Gustavo Henrique salva o Corinthians da derrota. Zagueiro artilheiro, brincadeiras à parte, eu acho ele um baita de um jogador. Eu vou falar uma coisa aqui, esse empate aqui também é graças ao Hugo Souza. Operou milagres hoje, defendeu muito. Na minha opinião, um baita goleiro, acho que até merecia uma vaga na Copa do Mundo. O Corinthians no primeiro tempo controlou mais o jogo, foi um time mais conservador. No segundo tempo, o Santa Fé foi pra cima, conseguiu o gol aos 61. O Hugo Souza fez várias defesas. Acho que o Corinthians foi pra buscar o empate mesmo, talvez até por causa da altitude, foi mais conservador. Bem diferente do último jogo da Libertadores, que o Corinthians jogou muita bola, principalmente no primeiro tempo. O empate fora de casa já é um bom resultado em Libertadores, ainda mais pelas circunstâncias que foi o empate do Corinthians no último minuto. O Corinthians sai com saldo positivo. Líder do... Cara, se o Platense empatar ou ganhar, o Corinthians já tá classificado para as oitavas, né? seu grupo aqui, dependendo do jogo de amanhã, Penharol e Platense pode até se classificar antecipado. Mas e aí, o que vocês acharam do jogo? Comenta aí e não esquece de me seguir. Meu irmão, vou falar pra você, cara, pensa num time cagado, meu irmão. Time cagado, meu irmão, pelo amor. O vídeo já tava pronto pra zoar essa bosta desse time hoje, que essa é a primeira derrota deles da Libertadores. E esse cara aqui também, sempre esse cara pra salvar o Corinthians, meu irmão. Sempre esse cara pra salvar o Corinthians. Fez um gol ali nos acréscimos ali, o jogo terminou 1-1. Esse Santa Fé, rapaz do céu, tem que ter muita fé pra torcer pra esse time, viu? O time ruim também, um primeiro tempo horrível, mas o Santa Fé abriu o placar no segundo tempo, tudo pronto pro Santa Fé ganhar do Corinthians, primeira derrota do Corinthians na Libertadores, mas os caras tomou um gol aí aos 94 minutos com um gigante aí de 8 metros, esse tal de Gustavo Henrique, aí o Corinthians é o primeiro do seu grupo. Cara, e o Gustavo Henrique é realmente muito decisivo, né? Quando precisa dele ali, ele tá ali, cabeceia. Quando os atacantes não tá fazendo gol, ele vai lá e faz gol, né? Importantíssimo aí. 10 pontos na Libertadores, meu Deus do céu, hein, velho? Pelo amor de Deus, o poste não pode mijar no cachorro, não, hein? Isso aí não tá certo, não. Espero que o Corinthians vai passar de fase, mas tem que perder já nas oitavas, gente. Já tira nas oitavas aí, já corta o mal pela raiz. Não deixa esses caras se empolgar, não, pelo amor de Deus. Na última bola do jogo, o Gustavo Henrique, rapaz, o Gustavo Henrique virou artilheiro desse time do Corinthians. Virou uma grande força ofensiva, além de ser um grande zagueiro, além de fazer a dele na defesa, tá metendo gol pra caramba. Eu não vi o jogo ontem, Piero, mas quando eu acordei e fui girar pela internet, eu vi muitas reações com relação ao que o Diniz falou pros jogadores ali perto de terminar o jogo. Mandou todo mundo pra dentro pra tentar o empate. O que aconteceu? O Corinthians toma o gol do Rodallega. Aí uns 3, 4 minutos depois tem a parada da hidratação, né? E aí o Diniz chama os caras, e aí ele fala, pô, a partir de agora vocês estão no Brasil. Vamos empatar, empatar essa P, né, do jeito Diniz lá, gritando, mas eu vou te falar, o Corinthians ontem errou muito, tá? Muitos passes errados, não foi assim tão preciso. Mas eu gostei de algumas coisas, o time saindo com bola, saindo da pressão, tá? Teve bons momentos, mas foi muito displicente do meio pra frente. O jogo do André foi um tema, tá, André? Por quê? André. Porque ele foi muito mal no jogo. Então, desde a negociação que falhou com o Milan. Cara, e realmente parece que depois que ele não foi pro Milan, né, não teve essa negociação, parece que ele tá outro jogador, né, porque o André, antes da negociação com o Milan, tava jogando muito bem, fazendo gols e tudo mais, e aí depois que essa negociação não deu certo, que o Corinthians não aceitou a proposta, ele virou outro jogador, né, não tá jogando nada. A expulsão contra o Vasco, a má atuação ontem, essa sequência, o André virou um tema. Se o garoto não deu uma escapada ali. Então eu acho que esse aí é um trabalho pro Diniz pros próximos jogos, André. Aquela fala do Diniz, depois do time tomar o gol na parada pra reidratação do segundo tempo, porque o Diniz vira e fala assim, ó, agora nós vamos jogar como se estivéssemos jogando em casa. Não tem essa de segurar resultado e de se poupar, não.
Vamos pra cima. E numa dessa, sobrou o Gustavo Henrique livre no cruzamento do Mateuzinho, 47. O Dieguinho já tinha tido uma chance, uma finalização que botou o goleiro dos caras pra trabalhar. Dieguinho que fez gol contra o Mirassol e entrou ontem também. Acho que entrou bem, caindo lá pelo lado direito. E o Gustavo Henrique, que é o vice-artilheiro do time no ano. Artilheiro do Corinthians na temporada é o Yuri Alberto. Logo depois, quem tem mais gols marcados é o Gustavo Henrique, que é o zagueiro. Mas mostra a força ofensiva desses caras. O Corinthians tem hoje uma defesa que em 4 jogos na Libertadores só tomou um gol. O gol de ontem foi o primeiro gol sofrido pelo Corinthians na competição. Então, uma defesa que tá cumprindo bem o seu papel e que quando precisa ir pro ataque vai e faz gol. Mais um do Gustavo Henrique ontem, uma cabeçada monumental, com a força de um chute, uma porrada de cabeça no cruzamento do Mateuzinho, senso de colocação, movimento perfeito. Um belo gol de cabeça, tá? E o Corinthians empata o jogo. Aliás, estava agora conversando aqui com uma pessoa que trabalha na empresa que agencia a carreira do Lingard. Aliás, essa empresa muita gente já conhecia como Wasserman, das principais do futebol mundial. Tem mais ou menos aí 3 meses que ela mudou de nome, agora chama The Team, em português evidentemente o time. E o Lingard, mesmo tendo, enfim, jogado na Coreia, a reta final do United não foi tão fácil assim. Só que o Big Boss é o chefão da Wasserman, agora The Team, que trabalha lado a lado com o Lingard. Então, mesmo ele não sendo mais um supra-sumo do futebol mundial, mas sendo um jogador importante na empresa, ainda é o chefão que acompanha de perto, conversa com ele frequentemente. E o que eu ouvi, antes de falar de Corinthians, a visão do Diniz para ele, a visão da diretoria, do elenco para ele, o que essa pessoa me explicou, é uma das pessoas que trabalha agora para a antiga Wasserman, detinha agora no futebol europeu, já sentiram em pouco tempo de Brasil, em pouco tempo de Corinthians, um Lingard muito mais solto, muito mais aberto. Evidentemente que depois tem o trato com os jogadores, o trato com a imprensa, mas sempre falaram que o Lingard sempre foi um jogador muito reservado e que o Brasil tem feito bem para ele. Claro que os resultados ajudam a jogar. Parece que ele tá se adaptando bem ao Brasil aí, adaptou rápido, tá conseguindo jogar bem ontem na altitude ali, Libertadores, ele fez uma boa partida, né? Ajuda, mas que já sentem no Lingard um lado mais brasileiro. Então ele se adaptou muito rápido à cultura brasileira, ao futebol brasileiro, enfim, ao Corinthians. Logicamente o Diniz está apaixonado por ele, aliás o Diniz tem mostrado uma paixão muito grande por vários jogadores, ora elogia o Yuri Alberto, ora elogia o Garro, o Gustavo Henrique, elogiou muito o Lingard ontem. Eu lembro que na semana passada, já não me recordo qual foi o pós-jogo, mas foi na semana passada que o Diniz estava encantado e externou isso no balneário, no vestiário depois do jogo, a precisão do passe do Lingard, já marcou 2 vezes, mas aquilo que o Diniz tem gostado bastante, para além da entrega, é a precisão de passe do Lingard. Então é um jogador que aos poucos vai ganhando seu espaço. A diretoria também se mostra muito feliz com a contratação. Aliás, ali nos cantos, nos corredores do Parque São Jorge, ou pelo menos nos bastidores do Corinthians, quem participou efetivamente da negociação fala frequentemente: acertamos, deu certo, foi uma boa aposta. Ou seja, vive uma lua de mel o Lingard no Corinthians e vice-versa. Cara, e que corintiano não lembrou disso, né? Nesse gol do Gustavo Henrique. No finalzinho ali, né? Dos acréscimos já. Lembrou desse gol do Ralf aí. No finalzinho também, gol de empate na fase de grupos ali contra o Deportivo Táchira, né? Realmente aí, que foi uma campanha que o Corinthians ganhou invicto, né? Como tá invicto agora. Enfim, rapaziada, até o pessoal falando um pouco desse empate do Corinthians no finalzinho e o Gustavo Henrique fazendo uma diferença absurda, né? No jogo contra o Mirassol deu pra sentir muito a falta dele ali, porque realmente ali na jogada aérea, o Corinthians tomou um gol de jogada aérea. Na jogada aérea ele é muito bom, tanto defensivamente como ofensivamente, né? Ele foi lá na área ali, nos acréscimos e fez um golaço de cabeça. Mas comente aí sua opinião e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu!